Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula do GEAS. Meu nome é Elisa, eu sou presidente da gestão. Mas então, hoje a gente vai falar de cervídeos. Animais com ampla distribuição, contam com mais de 50 espécies e são mamíferos, ruminantes, ungulados, artiodáctilos e herbívoros. Então, mamífero acho que ninguém precisa explicar, né? É referente ao animal que possui glândulas mamárias e se alimenta de leite da mãe. Ruminantes quer dizer que ele tem estômago cavitar, né? Dividido em câmaras pré-estomacais. O maior representante que a gente tem básico aí são os bovinos, né? Ungulados quer dizer que eles apresentam a pata, né, em forma de casco. E artiodátilo quer dizer dedos em número par. Herbívoros, estritamente herbívoros, né, que se alimentam de plantas. O formato do chifre é bem característico. A gente vai ver a diferença do chifre do bovino, por exemplo, pro chifre do cervídeo e tal. Estão presentes em todos os continentes, exceto Austrália e Antártida. Vivem cerca de 20 anos em cativeiro e 4 anos em vida livre, onde são alvo da caça. A gente vai ver que a caça tem muita influência, né, sobre o modo de vida dos cervídeos. Eles têm hábitos crepusculares, ou seja, quando o sol está se pondo, tal, essa é a área de pico deles. E no inverno ele vai ter comportamento diferenciado, né, porque eles habitam toda a extensão da América, incluindo os Estados Unidos, e lá, por exemplo, tem neve, né? Então, quando tem a neve, a forma de regulação de temperatura que eles encontraram, né, é dormir no sol. E tem uma drástica redução de apetite, porque o que eles vão se alimentar, né, gramíneas principalmente, vai estar coberto pela neve, então vai ficar um pouco complicado. Aqui a gente tem uma pintura rupestre, né, da Serra da Capivara, no Piauí, e os historiadores acreditam que essa seja a representação de um cervídeo, né, que teve um filhote. Então, gente, o nome veado, ele vem de venato, que significa caça morta. Então a gente vai ver que esse termo, né, era usado para todo tipo de caça morta e depois foi se referindo apenas aos cervídeos mesmo. São os maiores game animals. O que é um game animal? Animal que ele foi usado principalmente para caça nos tempos da monarquia, né? Que a galera rica não tinha muito o que fazer. Então eles pegavam um cavalo, juntavam uma galera, pegavam os cachorros lá e eles resolviam caçar como forma de esporte, né? Entretenimento. E também, né, suprir a alimentação, mas a gente sabe que isso tem uma tendência a se tornar cada vez mais um esporte / lazer. A gente tem também a figura do veado sendo representada em formas religiosas, né, como Cernunnos, que é um deus da cultura celta, que representa um grande fauno com chifres de veado, ou um veado muito grande, que protege as florestas. E no Brasil a gente tem o Anhangá, que é das figuras das religiões indígenas, né? Também aí um protetor das florestas. O termo veado, na sua origem, ele não era associado ao animal veado, né? Mas ele vem da palavra desviado, que seria desviar-se do caminho que é esperado que você tome, né? A rena e o caribu, que são um pouco mais distantes da nossa realidade no Brasil, né? Foram uma das últimas espécies a serem domesticadas pelos humanos, porém há controvérsias. Como assim controvérsias? Se foi realmente domesticada. Ali a gente tem o perfume de almíscar. Não sei se vocês sabem o que essa palavra é, né? Almíscar é uma palavra um pouco antiga, não é mais usada tanto hoje em dia, mas quer dizer um perfume muito forte, geralmente associado ao cheiro masculino, né? Entre várias aspas. Mas aí ele tem associação ao cervo almiscarado, que a gente vai ver mais pra frente. Existe uma prática de caça não violenta que está crescendo hoje em dia entre os etologistas, né, e pessoas que gostam de saber mais sobre a vida animal, que é a caça dos chifres. Você não entra em contato com o animal, não tem violência,
Você só espera a época que os chifres vão cair, né? Você sai pelo mato caçando os chifres apenas. E daí você pode colecionar, pode expor e tal. Eu acho uma alternativa muito interessante. Como que os ruminantes se tornaram, né? Se dividiram ao longo do tempo. A ordem ruminante, que se divide daí em Tragulina, que vai originar os Tragulidae, e a Pécora, que vai originar os Antilocaprídeos, Girafidae, Cervidae, e daí o Cervidae vai ser dividido entre um caminho que vai para os Cervídeos, né? E outro caminho com outro ancestral em comum, que vai se dividir em Bovidae e Mosquidae. Então a gente tem, né, explicação de novo dos ruminantes, estômago composto por câmaras pré-estomacais. A infraordem Tragulina, que os únicos sobreviventes foram a família Tragulidae. Geralmente, as infraordens que são extintas, elas vão ter o descendente com o nome dela, né, que foi tipo o mais especializado, que foi o que sobreviveu. A infraordem Pécora, também chamada de ruminantes chifrados, com o estômago bem desenvolvido. Então, todos os que têm chifre, independente de ser bovídeo ou cervídeo, vai para Pécora. A família Antilocaprídeo só teve um sobrevivente, né, as Antilocapras ou o antílope americano. São mais próximos das girafas do que dos cervídeos propriamente ditos. E daí a família Mosquidae, que é o cervo mascarado, o veado mascarado. Então aqui a gente tem os representantes, né, de cada um desses clados, né, o cervo-rato, o antilocapra e o cervo mascarado. Vocês podem ver uma grande diferença aí, né, entre os formatos de cabeça, a composição do corpo. Então dá pra entender que são parentes próximos, porém bem distantes, né. O cervo mascarado, ele não é um cervo, não é um cervídeo, né. Ele faz parte dos Mosquidae, então ele é mais próximo da vaca, do ruminante, do bovino, do que dos cervos. Mas ele é considerado aí como se fosse um cervo pré-histórico, digamos assim. Habitam as regiões montanhosas, por isso eles são menores. Possuem vesícula biliar, a gente vai ver que os cervídeos não têm. Possuem glândula de cheiro na região abdominal e caudal. Essa glândula que vai ser importante para a fabricação de perfumes, que vem da cultura árabe. Então daí o cervo mascarado ele vai ter presas, né, dentes de sabre, que vão ser mais ou menos iguais aos que o cervo da água tem. Eles não têm glândula facial que os cervídeos têm. A gente vai ver depois aquela cena de cervo esfregando a cara em alguma superfície, né, esfregando a cara e os chifres em tronco de árvore, alguma coisa assim, é porque eles têm uma glândula facial. Eles usam isso para deixar o cheiro ali. Possuem apenas um par de tetos, a gente vai ver que o veado fêmea tem mais, né? Pés adaptados para escalada. São tímidos, noturnos e crepusculares. A gente vai ver que os cervídeos também são tímidos, porém eles são curiosos. Isso às vezes vai possibilitar o contato humano, porque a curiosidade vai ser maior do que a timidez. De novo, aquela divisão, né, que a gente usou muito na aula de primatas, que são os do Antigo Mundo e os do Novo Mundo. Então, gente, nesse caso a divisão não é tão palpável quanto na de primatas, né? A gente não tem características tão marcantes para diferenciar cada um. E nesse caso, ela é um pouco mais geográfica do que evolutiva. Vocês vão ver que os do Velho Mundo, eles são situados realmente no Velho Mundo, na Europa, Ásia e tal. E os do Novo Mundo nas Américas. Mas é basicamente isso a diferença. Então a gente tem uns nomes diferentes aqui diferenciados. O cervo latidor, que é acho o melhor nome que a gente vai ter nessa aula. O cervo canadense, ou o apiti. O cervo vermelho, o gamo e o cervo axis. Ali a gente tem o cervo vermelho ali embaixo. Dá pra ver que a carinha dele é um pouquinho mais meio bravo, assim.
e os caprilíneos do Novo Mundo. Os dois, ambos são da família Cervidae. Eles só são divididos, né? Então, do Novo Mundo a gente tem a rena e o caribu, que são mais lá pro norte, né? Alce e corça. E daí o cervo-mula. Todos os veados cervídeos que a gente vai ter na América, eles são descendentes ou próximos do cervo-mula. Então aqui a gente tem umas fotos, né? O cervo latidor é aquele vermelho ali. O chifre dele, você pode ver que ele é um pouco mais reduzido, mais compacto. O gamo, por sua vez, ele é bem pequenininho, só que o chifre dele é maior e um pouco mais parecido com o chifre do alce, né? O cervo canadense, bem grandão, bem parecido com o veado da cauda branca. E o cervo axis, que mantém as suas pintinhas de filhote quando adulto. E os capreolíneos agora. Então, a gente tem a corça, da bundinha branca, a rena e o alce. Então a rena é o do Papai Noel, o alce é o do irmão urso. E ali o veado mula, que é o que a gente vai ter por aqui. Não o veado mula propriamente dito, mas os parentes dele. Ok, então agora a gente vai falar das diferenças entre a rena, o caribu e o alce. Vamos entrar aqui nas fotos da rena e do alce, né? A foto do apiti só tá ali para mostrar a diferença que vocês podem ver entre os chifres e composição do corpo, né, tal. A rena é completamente adaptada para o inverno, enquanto o alce é uma região um pouco menos nevada, mas ainda assim também bem difícil. A rena, ela está distribuída na Europa e na América do Norte. Na América do Norte, ela recebe o nome de caribu, mas na Europa ela é chamada de rena, então é basicamente o mesmo animal. E o alce, ele tem os chifres diferenciados ali, é um animal completamente diferente. Eles só são, tipo, próximos. Gente, sobre esse gore aí do chifre, isso tem a ver com quando o veludo começa a cair, né, na formação do novo chifre. E daí pode ter rastro de sangue por ser muito vascularizado, mas depois vai ter outra imagem mostrando melhor. E ali a gente tem o pezinho dele, que é diferenciado para a neve. A rena fêmea, né, é o único cervídeo que vai manter os chifres. Que nos outros é só o macho que tem. Tá, então para que a gente cria o caribu ou a rena? Leite, carne, transporte e carga. Então, gente, quanto a registros, a primeira domesticação das renas começou com os russos, mas também se tem notado, né, que isso faz parte da cultura dos povos nascidos no Ártico, né, que são, por exemplo, os Sami e os Nenetes. Antigamente, esses povos eram chamados de esquimó, né, que hoje é um termo racista. A única espécie de cervídeo onde a fêmea também mantém os chifres é o que eu falei para vocês. Cascos modificados para melhor mobilidade da neve e ficam mais esponjosos no verão. Então, ele vai meio que ter bastante poros, né, no verão, e esses poros eles vão se fechar, fazendo uma coisa mais compacta, né, pro inverno, pra neve. A temporada de caça ocorre no outono. Podem ser divididos entre a rena da tundra e a rena da floresta. Existe um impasse. O caribu e a rena são realmente o mesmo animal? Então o caribu, que seria o da América, né? Eles têm essa confusão. Algumas pessoas dizem que não é o mesmo, outras pessoas dizem que é. Isso aí. Os machos vão perder o chifre durante o outono e o inverno, as fêmeas perdem durante a primavera. Excelentes nadadores. Únicos mamíferos que enxergam luz ultravioleta. A gente vai ver que os cervos, eles não enxergam luz ultravioleta. E essa diferenciação é usada para encontrar alimento na neve, né? Que não tem muita variação de cor, eles vão usar isso. Os filhotes são diferentes dos filhotes de cervo e a dieta deles é baseada em líquens. Aqui a gente tem o alce, então, né?
O maior representantes dos cervídeos, eles são bem grandes mesmo, vivem em média 20 anos, então não muda, né, da expectativa de vida do cervo preservado, né. Devido à sua conformação de pernas longas e pescoço curto, ele não consegue se alimentar bem de plantas rasteiras, porque, vamos dizer assim, que é como se ele tivesse que abaixar muito o corpo, a parte da frente do corpo, para conseguir chegar no chão, né? Então ele vai preferir os alimentos que ficam no alto. Mães muito protetoras e agressivas. A gente vai ver que a mãe veado, né? Lembrando aí do grandioso Bambi, ela é um pouco mais submissa, assim, elas são diferentes. Animais solitários, tem grande necessidade mineral, tem vários problemas de atropelamento de alce ou acidentes de carro envolvendo alces, porque eles querem lamber a neve derretida na estrada ou algum tipo de sal que eles encontram na estrada especificamente. Então ali na foto a gente pode ver a barbela deles, que tem uma função de órgão de exibição, acredita-se, né? Não se sabe muito bem para que serve. Alguns bovinos também têm. E probóscide diferenciado, especialmente para encontrar alimentos embaixo d'água e na neve. O que é probóscide? Seria essa boquinha ali, esse focinho que junta nariz e boca, formando um aparelho bucal assim mais grande e sensível para poder detectar alimento embaixo d'água. Agora a gente vai falar do cervo d'água ou hidrópode. Único sem chifres e com glândulas inguinais, frequentam áreas de rio onde tem vegetação abundante. Nativos da China e da Coreia. Tem um rio lá que esses animais são habitantes desse lugar. E isso que influenciou na divisão deles, né? Eles geralmente vão habitar lugares perto de rio. Perna traseira muito forte que proporciona com que ele consiga correr como um coelho. Emitem um som de clique ao perseguir rivais. Marcam território mordendo alimento. Tipo, ele não vai comer as coisas que tá no lugar onde ele quer guardar pra ele, né? Mas ele vai, tipo, dar uma mastigadinha. São solitários e territorialistas apenas em época de acasalamento. Caninos longos que aparecem por volta dos 6 anos de idade. Os dentes ficam soltos na gengiva e eles podem ser expostos usando o músculo da face. Então você vai ver que algumas fotos eles têm os dentes maiores e outras fotos eles têm os dentes menores. Mas eles conseguem expor as presas, que foi o que deu a eles o apelido de cervo vampiro também. Caninos puramente defensivos, não são usados para comer, para caçar. O fim da disputa territorial é decidido pelo perdedor. Isso é bastante comum nos cervos, tipo, quando tá tendo uma disputa, quem tá perdendo é que tem que se retirar, daí você sabe quem ganhou. São distribuídos na Europa e na Argentina. Seu nome significa bebedor de água desarmado. E agora chegamos nos representantes brasileiros. O Brasil conta com 8 espécies de veados, né, de cervídeos. 2 ameaçadas de extinção, que é o veado da mão curta e o veado cervo do Pantanal. O cariacu está presente nas 3 Américas, que seria o veado da cauda branca. 3 gêneros diferentes e o resto são representantes do gênero Mazama. O cervo do Pantanal é um dos maiores mamíferos brasileiros. Então aqui a gente tem a galera, né? Vocês vão ver que eles são muito parecidos. É bem difícil identificar qual é qual. Veado da cauda branca, white-tailed deer, né? Se você for pesquisar em inglês, ele tem o rabinho branco, então é um pouco mais fácil. Veado campeiro, ele já tem a cauda bem menor ali, né? A composição dele é um pouco menor. Ele também é chamado de cervo do Pampa. E ali a gente tem o veado catingueiro e o cervo do Pantanal, por último ali. O veado roxo, que não é roxo. O veado mateiro pequeno, o veado mateiro normal e o veado da mão curta, que é o que está em extinção. É a extinção o da mão curta e o do Pantanal. Vocês podem ver que eles têm várias semelhanças. Agora falando sobre o apêndice craniano, eles fazem a troca de chifre, né, mais ou menos uma vez por ano,
salvo os tropicais, né, que podem ter uma mudança diferente. E o que diferencia eles é essa renovação. Então, basicamente, é o formato, né? O chifre do cervídeo, ele tem um ramo principal e daí ramificações. E o chifre do bovino, ele tem um formato assim de corno, né? De um ápice menor e uma base maior. E eles não trocam, né? Também o tecido ósseo é um pouco diferente, a gente vai ver mais pra frente ali. Fósseis encontrados demonstram que no passado os cervídeos não tinham chifre. Então vocês lembram que eu falei lá que o homem descarado é como se fosse um descendente pré-histórico deles? Então ele não tem chifre, né? Como que o dente foi parar na cabeça e virou um chifre, aí eu já não sei. Mas aconteceu. A galhada é um chifre ósseo que fica cada vez maior. Então se você quiser falar, em vez de falar o chifre do veado, o chifre do bovino, pode falar a galhada, que daí é só do cervídeo, né? Pode levar até 150 dias para crescer completamente. E daí a parte de veludo, que é um tecido meio que protetor, ele vai ter que ser retirado de forma mecânica. Como assim mecânica? Choque, né? Raspagem, se coçar, essas coisas. Pode haver rastros de sangue no tecido descartado do veludo, né? Que é normal, porque o veludo é altamente vascularizado e possui grande alimentação de sangue, né? Os chifres devem estar prontos antes da temporada de acasalamento. Por quê? Porque o chifre é um órgão de exibição. O que quer dizer? Quer dizer que quanto melhor o seu chifre, mais atraente você vai ser para o seu parceiro em potencial. Tem função de defesa nas disputas e também é atrativo, como foi para vocês agora. Após o período de acasalamento, o chifre cai. Vai ter daí a regeneração do ponto onde o chifre caiu e daí vai começar o crescimento. Em alguns territórios mais tropicais, os chifres podem ser mantidos por mais de um ano. Então a troca vai ser diferente, né? Os chifres são formados principalmente de cálcio e fosfato. Os chifres são sempre ramificados, saindo de uma base principal, que eu falei para você já. A genética e o estresse também influenciam a saúde dos chifres. Então, nos bovinos a gente consegue ver como está a saúde do bovino avaliando o chifre. No veado não vai ser diferente. Nos combates, os chifres vão se travar, né? Você vai bater um com o outro, segurar, né? Um e o outro, como se fosse uma queda de braço. E daí eles vão fazer uma disputa de força para tentar derrubar, né? Ou fazer o outro ceder. Agora falando só sobre o veludo, então ele tem mini pelinhos, assim, que são muito sensíveis e eles ajudam daí, né? Quando o chifre está crescendo, ele vai ser recoberto por essa camada de veludo que vai fazer ele parecer um pouco maior do que ele é, né? Então vai ser como uma luva praticamente. A gente usa, né, a luva de raspa de couro para defender a mão na contenção de animais silvestres. Vai ser como se fosse isso. Ele vai deixar a mão maior e com uma proteção interna, né? Altamente vascularizada, como eu falei para vocês, e produz calor, então deve ser quente ao toque, né? Ali a gente tem a diferença, então, né? Eu vou traduzir tudo para vocês, está em inglês. Então ali na primeira foto a gente tem ali o core, o centro, né? Osso. A gente tem ali uma parte de queratina que forma o osso do bovino, né? Na foto de baixo a gente tem a diferença entre o osso sem, né, o veludo e com o veludo. Então ele vai cobrir ali como se fosse uma luvinha, como eu falei para vocês. E daí a gente tem ali um quadro diferencial, né? Então os chifres eles vão ter uma única ponta, né? Sem ramificações. Crescem durante a vida do animal e não são trocados. Feito de osso e coberto com uma camada de queratina. Já o chifre do veado, ou a galhada, né? Uma extensão do crânio do animal, inteiramente feito de osso. Quando o veludo cai, né, vai ficar só o osso. Ali a gente tem, né,
que vai ser a parte que solta, né? E daí é o processo de regeneração. Ele é sem dúvida uma porta para infecção, né? Então a gente tem aqui na figura D, pedúnculo exposto. Na figura E, o epitélio da ferida, né? A zona de crescimento, aquela rosinha ali. E daí a gente tem no F o osso propriamente dito, né? Ele vai se dividir e fazer as suas ramificações. Morfologia. Não possuem vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um órgão, assim, não vital, né? Algumas pessoas tiram a vesícula e ela serve principalmente para ajudar no metabolismo de gorduras. Possuem glândulas de odor apenas nos membros. As fêmeas possuem 4 dedos. O tecido ósseo dos chifres é o que cresce mais rapidamente. Tipo, entre todos os tecidos ósseos, esse é o que mais cresce rápido, de formação dos chifres. Visão de presa. Agora a gente vai falar sobre a visão especificamente. Por que se tem tanto interesse na visão? Por causa da caça. Para mim é um pouco triste pensar que os maiores etologistas de cervo hoje em dia são os caçadores, né? O pessoal que desenvolve técnica para conseguir chegar perto do cervo sem ser notado. Eles apresentam pupilas horizontais, maior campo de visão, porém menos foco. Então vamos imaginar que a visão deles é como se fosse uma foto panorâmica, sabe? Quando você vai tirar uma foto panorâmica do celular. Então ele tem menos foco, porém abrange uma área maior horizontalmente. O olho tende a se alinhar com a linha do horizonte, promovendo uma visão panorâmica. Para vocês. Permite observar melhor o ambiente e detectar rotas de fuga. Então, como assim? Eu consigo detectar aqui no meu campo de visão, que é bem maior, lugares para onde eu posso fugir e da onde está vindo a minha fonte de perigo, né? É um tipo de visão ideal para presas e muito comum em animais de pasto. Eles possuem visão de cor, né, de cromática, num espectro maior que o humano, 20 vezes melhor. Então, 20 vezes mais azul, 20 vezes mais verde. Também enxergam amarelo muito bem e eles não enxergam vermelho. A captura de movimento deles é excelente. É para isso que a visão deles foi se refinando ao longo do tempo, né? O pico de visão deles é o amanhecer e o anoitecer, porque tem menos luz ultravioleta, que eles não conseguem ver, porém ainda não está a noite completa, né? Às vezes enganam os predadores abaixando a cabeça. Como assim? Vocês já tentaram ver sem óculos? Quem tem miopia tentou ver sem óculos? Você fica meio que apertando o olho, assim, mexendo a cabeça para ver se você conseguir ver melhor e tal. É isso que eles vão fazer basicamente. Eles vão abaixar a cabeça, fingindo que eles não estão vendo nada, né? E ficar mexendo ela para ver se conseguem captar no campo de visão melhor o que eles estão tentando enxergar. E agora a pergunta que vai para a presença dessa aula. Gostei muito das respostas da aula passada, gente. Gostaria que você escolhesse uma das duas formas de caça, a caça tradicional ou a caça ecológica, e desse pelo menos 2 argumentos dizendo por que essa forma de caça é superior à outra. Você pode escolher qualquer campo que você quiser, falar de economia, de preservação, de cultural, como eu expliquei, né? E daí só me dizer por que você acha esse tipo que você escolheu melhor do que o outro. É isso, gente. Não esqueçam de pôr nome e RA pra gente poder identificar vocês. Digestão. Então ali a gente tem no canto uma ração da purina, né? Vocês já devem saber essa altura do campeonato que a Purina é uma das empresas assim mais bem vistas dentro da nutrição de animais. Focinhos e dentes bem especializados. Eles são herbívoros como os bovinos, mas eles não são tão especializados em ser herbívoros como os bovinos. A alimentação deles é um pouco mais seletiva, né? A dieta deles tem grande demanda de minerais, proteínas e energia. Por quê? Os minerais para o crescimento do chifre, né? Proteínas e energia é para a fuga, para o tipo de movimentação que eles têm.
A base da alimentação são brotos de grama, ou seja, grama jovem, né? Ervas, líquens, folhagens, botões, plantas aquáticas, brotos de madeira, frutas e forragem natural. A demanda nutricional do corpo diminui com a idade, porém a dos chifres ela aumenta, porque o chifre vai ficar maior a cada ano. Então ali, nesse GIF, a gente tem o bichinho comendo uma bolachinha de arroz. Então, devido à demanda nutricional deles, eles têm que habitar lugares de vegetação rica, né? Como o campo, né? O pampa no Brasil, florestas assim mais abertas e tal. O sistema digestório deles, digestivo, é muito sensível, assim como dos ruminantes, né? A gente vê que tem problema da cólica e tal. Qualquer coisinha que desandar o peristaltismo já era, né, problemão. Evitar alimentos, principalmente como o milho, que é muito complexo e tem muito carboidrato, vai ser difícil de quebrar. Adaptação a novos alimentos, né, tem que ser gradual. Eles são um pouco chatos, então, para fazer a mudança de alimentação. E a alimentação em cativeiro geralmente segue aquela receita ali: gramíneas, mais ração, mais feno, mais sais minerais. Táticas de sobrevivência. O estilo de fuga do cervo, ele vai ser diretamente compatível com o habitat onde ele está. O estilo de fuga do alce vai ser diferente do estilo de fuga do veado campeiro, por exemplo. Porque no campo a gente tem um ambiente mais vasto, assim, dá pra você correr porque tá aberto e tal. Daí o alce, ele não vai ter como se enfiar em lugares que o cervo veado campeiro vai conseguir por causa do tamanho dos chifres dele também, né? Geralmente eles usam, então, 3 movimentos, né? Salto, correr e se esconder. Eles fazem a troca de pelagem indo de tons mais frios, por exemplo, um castanho mais fechado, um cinza, né? No inverno, e tons mais alaranjados do verão. Os filhotinhos têm pontinhos brancos, né, característicos nas costas, que ajudam a se camuflar na vegetação. Então o filhote, quando ele está no período de indefeso dele, ele vai passar a maior parte do tempo escondidinho na grama alta. Daí teve um estudo que eu vi que os filhotes eles brincam de esconde-esconde / pega-pega também. E isso ajuda a desenvolver táticas de fuga, bem como ajuda na coordenação do animal, né? Período fértil. Acreditava-se antigamente uma crença entre os caçadores, né? Que tinha a ver com a fase da lua. Mas aí já foi comprovado que na verdade tem a ver com o fotoperiodismo relativo à glândula pineal. A glândula pineal, ela fica geralmente na testa do animal, né? E ela vai ter grande influência no fotoperiodismo. O que é fotoperiodismo? É sempre muito bom você saber o que é e, mais importante, saber explicar. Principalmente na clínica de animais silvestres, a gente usa muito isso em pássaro. Então, o que é fotoperiodismo? Eu preciso receber X horas de sol e X horas de não sol para regular toda a minha atividade. Então, animais de cativeiro que são silvestres estão vivendo em cativeiro, eles não estão recebendo as horas de sol e eles estão recebendo mais luz, que não vem do sol, né, daí luz artificial, durante a noite. Então vai ter luz acesa, televisão ligada, gente falando, até umas meia-noite e pouco, e ele não vai entender que tá de noite. Mas voltando aqui aos cervídeos, eu vi um criador falando que geralmente o primeiro cio da fêmea vai dizer... O primeiro cio da fêmea, digamos que acontece no dia 25, no ano seguinte vai ser no dia 25, salvo tipo uns 2 dias de margem de erro, mas geralmente vai ser isso. E daí se a fêmea não engravidar, né, não emprenhar, ela pode ter um mini ciclo de novo, pode reciclar, mas não é um segundo cio, não é terminou um processo de cio e começa o outro. Na verdade é uma reciclagem. As fêmeas, elas formam grupos para ir até a área onde vai ocorrer a corte, né? E se a fêmea é líder desse grupo, ela fica no cio, ela vai influenciar o cio das outras fêmeas. Isso é comum em outros animais, né? A gente já sabe disso.
período reprodutivo da fêmea não vem com a idade, mas sim com um certo peso que ela tem que atingir. Tem 3 táticas de se aproximar da fêmea que o macho está com interesse, né? A primeira seria defender o território e enquanto se aproxima do território da fêmea. Então vamos dizer que a fêmea está numa área lá e eu estou numa outra área. Daí eu vou diminuindo a minha área até chegar perto da área que a gente teria em comum, né? Pensando aí em um campo maior, né? E enquanto eu vou tentar chegar perto da área da fêmea, o outro macho vai tentar também. Então por isso você teria que defender o seu micro-território aí para conseguir chegar no território dela. Outras táticas também são vários pretendentes chegando numa mesma fêmea e daí eles vão batalhar entre si, ou um macho formando um harém de fêmeas. Isso aí, essa última é comportamental, né? Então, tipo, tem a ver com qual macho que a gente tá falando. Teria que ver daí qual gênero, espécie e ter um estudo mais aprofundado sobre isso. As fêmeas e os machos, eles vivem separados praticamente o ano inteiro, só se juntam no acasalamento. Então as fêmeas vivem em pequenos grupinhos só de fêmeas e elas vão se juntar para ir para essa área. E os machos também, eles vão se juntar pelo caminho, formar uma hordazinha de machos e chegar lá. Os grupos de solteiros são formados no início da estação de reprodução, porque vamos supor que a gente tem esse grupinho de fêmea, né? Essa família de fêmeas. E daí nasceu um macho. Quando ele fizer cerca de 1 ano, ele vai ser meio que expulso dessa família. Daí ele vai sozinho até essa área de reprodução, né? Quando chegar a hora. E ele vai encontrar outros solteiros viajando também. E daí eles vão se juntar e fazer um grupinho. Outras formas de sedução, então, além de exibir o seu chifre, é demarcar território, que a gente já falou antes, né? Tipo, mordiscar alimento, fazer demarcação com urina, né? Fazer também sons e rolagem na lama. Agora, eu nunca tinha pesquisado sons de cervo antes na minha vida. Eu pesquisei e tem muitos vídeos de sons de macho procurando fêmea para se reproduzir. E é apenas assustador. Vocês vão ver. Como é o ritual, então, de reprodução, né? Primeiro o macho chega perto do grupo de fêmeas. E daí eles vão ter o embate, né? Os machos que estão interessados na mesma fêmea. Quando o embate termina e se forma o casal, né? Daí o macho deve permanecer com a fêmea até o final do estro. Eles podem copular mais algumas vezes, tal, para garantir, né? Mas daí ele vai ficar do lado dela para evitar que outros machos se aproximem e tentem roubar a fêmea dele. Mas isso não caracteriza eles como casal, porque quando acabar a temporada de reprodução, até nunca mais. E daí, como eu falei, tem casos que o macho pode ter mais de uma fêmea e ele vai proteger todas. Daí forma um harém. Daí vai chegar um outro maluco lá e vai dar briga. É isso. São polígamos, então eles não vão formar casais, né? Então não vai se reproduzir com uma fêmea diferente. O macho pode ter um harém de fêmeas. Só que dessas 20 fêmeas, provavelmente você vai ser pai de 4 filhotes. Por quê? Ou ele não vai ter sucesso na reprodução, ou as fêmeas vão ser, entre aspas, sequestradas por outro macho. Então a disputa, como ocorre? Primeiro eles vão se desafiar apenas por vocalização. Então aquele cara lá que você olhou meio torto, você vai puxar ele pra briga, gritando na cara dele, vai gritar de volta. E daí eles disputam força naquela queda de braço diferente que eu falei pra vocês. No caso dos haréns, o macho desafiante, que é o que tá chegando pra dar briga, ele vai esperar o dono do harém se distrair, daí ele vai vir correndo na direção das fêmeas
e meio que vai incentivar elas a correr para outro lado, sabe? Como você sequestrar ovelhas de um rebanho, você vai chegar perto e elas vão correr, sabe? Daí assim ele vai separar elas do bando e levar para algum lugar. O macho tem a maior chance de sucesso reprodutivo dos 7 aos 9 anos. E daí eu trouxe ali um dado para vocês de um estudo escocês que 1/4 dos machos tem ferimentos graves, né, nesse período de embate. E 6% desses, eles são ferimentos permanentes. Gestação e filhotes. 1 a 3 filhotes, na maioria das fêmeas. Eu vi que no primeiro acasalamento elas têm um filhote, geralmente. Daí depois vai ter só gêmeos. E trigêmeos é um pouco mais difícil. Aquilo ali dos grupos familiares já expliquei pra vocês, né? Daí fêmeas consanguíneas, tipo mãe, vó, filhas. E daí se nascer um macho por volta de 1 ano de idade, ele vai ser expulso. E é isso, feministas. Gestação leva de 7 a 9 meses, dependendo da espécie e do tamanho. Na infância, como é o comportamento do filhote de cervo, então? Geralmente, quando eles nascem, eles ficam parados, sem se mexer, escondidos na vegetação mais altinha, né? E a mãe, a fêmea, ela vai vir só para alimentar eles, né? Amamentar e tal. E para mover eles para outro esconderijo. Então eles vão passar esse tempo sozinhos, praticamente. Os filhotes já nascem com o olho aberto e bem peludos. Cerca de 7 horas eles já podem correr. Típico filhote de presa, né? Ele já tem que nascer pronto para lutar pela vida dele. Os jovens são deixados sozinhos pela mãe enquanto ela busca alimento. Você deve pegar esse cervo, resgatar ele, só se ele estiver apresentando confusão, né? Se ele estiver chorando ou desorientado, quer dizer que a mãe dele demorou mais do que o normal, pode ter acontecido alguma coisa com ela. Daí você pode chamar um órgão especializado para te ajudar a resgatar, ou você pode ficar observando, esperar para ver se a mãe não vai aparecer mesmo. E daí procurar um lugar de reabilitação, né? Podem emitir até 100 tipos diferentes de som. E eles fazem sinais diferentes como o bufo, o ronco e o uivo. Então, erguer a cabeça com as orelhas para trás e as pernas rígidas é um sinal de agressividade. Eles se dão bem com outros animais. A gente tem vídeos de cervinho com cachorrinho, com coelho. Eles ficam bem. Tá, isso aqui é muito bom, gente. Machos frustrados com a falta de sucesso da corte, né? Para estabelecer dominância, eles vão esfregar a cabeça e o chifre em árvores. Para quê? Para estimular uma glândula que tem na cabeça e demarcar o território, né? Tá, isso aqui é interessante também. Quando um cervo abaixa a cabeça pro outro, e daí esse outro ele vai colocar a patinha assim, empurrando o pescoço dele para baixo, é um sinal de submissão, e daí do dominante reconhecendo a sua submissão, né? Abaixar as orelhas e posicioná-las para frente também é um sinal de dominância. Geralmente é um cervo mais velho para um mais novo. Postura agressiva, outra postura agressiva, né? Abaixar a cabeça e as orelhas, pelo eriçado e encarar intensamente. O cervo ele tem muito essa coisa de encarar, assim. E uma outra postura agressiva mais observada em fêmeas e um pouco mais rara é ela se apoiar nas pernas de trás, levantar a parte da frente e fazer uma postura tipo de boxe, assim. Você pode diferenciar quem é o líder de um pequeno bando, né? Que ele vai deixar a cauda tipo perpendicular assim com o corpo, né? Na mesma linha, formando uma linha junto com as costas. Isso quer dizer que ele é o dominante. Pisar no chão com bastante força, assim como se fosse um touro bravo, né? É uma detecção de perigo. Porém, ele não tá sabendo da onde que tá vindo esse perigo, né? Ele só tá avisando, gente, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que, mas tá acontecendo. Daí, ele tá fazendo isso para ativar as glândulas interdigitais no chão. Quando a fêmea sente pressão para a cobertura, né, mas ainda não tá pronta,
ela também dá essa pisadinha no chão, assim, tipo, oh! Então a gente pode perceber que é a fêmea que vai indicar quando ela está pronta, né? Orelhas para cima, olhos focados e o nariz levemente levantado é um outro sinal de que ele está alerta. Temperamento. Conhecidos por serem muito suscetíveis ao estresse. O cervo, ele literalmente morre de estresse se ele for contido de uma forma ruim ou se ele está só sofrendo muito estresse. Que é um processo de miopatia por estresse. Eles são terroristas e ariscos. Reação explosiva de fuga. O que quer dizer? Quer dizer que você tá lá, ele vai te detectar, ele vai levantar a cabeça pra mostrar que ele tá em alerta e ele vai sair correndo igual louco. Que a gente pode observar também no comportamento dos coelhos. Pode facilmente ferir o humano. Fica a dica aí, então. Necessidade de imprinting Então, algumas pessoas defendem que você deveria ter um imprint. Primeiro, né, o que é um imprint? É quando o animal ele identifica, né, outro animal ou até um ser humano e identifica como uma pessoa importante, né, um ser importante e vai ter mais afinidade com essa criatura, né? Mas algumas pessoas defendem que o imprint não deve ocorrer. Por quê? Porque esses animais eles têm que ser prioridade de reabilitação e não de pet. Então, por que você vai querer ter o imprint para depois se separar, né? Vai ser bem mais difícil. E assim como a maioria dos animais silvestres, eles escondem a necessidade de cuidado quando estão doentes. Ele só vai mostrar que ele tá muito mal quando ele estiver muito mal, quando ele não estiver aguentando ficar em pé. Por quê? Porque ele é uma presa. E ele não quer se mostrar vulnerável, jamais. O nível de estresse é possível ser determinado através de um exame de fezes. Estudos apontam que machos que cresceram em cativeiro, eles têm uma tendência a ser mais violentos do que animais de vida livre. Porque eles não foram tão expostos ao estresse previamente, daí qualquer estresse pode ter uma reação mais explosiva, né? Apresenta um bocejo de estresse. O que quer dizer isso? Quando ele tá estressado ou entediado, ele vai bocejar, tipo, do nada, assim. Ele não tá com sono, ele só tá bocejando mesmo pra mostrar. Também acontece em cachorros, cavalos e ursos. Daí a miopatia de captura que eu falei pra vocês. É uma acidose metabólica e necrose secundária devido à intensa atividade muscular e acúmulo do ácido lático. E daí isso vai trazer dor, processo degenerativo. No caso do cervídeo, isso vai ser muito rápido e vai causar necrose. Então ele vai morrer em cerca de algumas horas. Por quê? Porque você estressou ele no processo da consulta, ou porque você não soube pegar ele direito. Reação explosiva que eu falei pra vocês é aquilo que quando você vai tentar pegar o coelho pra contenção e ele começa a chutar igual um louco e ele pode se machucar. A mesma coisa vai acontecer com o cervídeo. Então ele pode quebrar as pernas, ou ele pode cair, ou ele pode machucar os técnicos que estão tentando segurar ele, né? E geralmente requer 2 pessoas ou equipamento. Então a gente tem as fases da miopatia hiperaguda, que é a morte em poucos minutos, falha cardíaca. Então essa ácido lático e tal, ele vai liberar alguns outros componentes, né, do estresse que vão, tipo, se alastrar pelo corpo inteiro até chegar no coração e ter uma falha cardíaca. Explicando assim de maneira bem porca, né? A fase aguda pode levar a ruptura muscular, ataxia e óbito em 24 a 48 horas. A fase subaguda com acidose metabólica, lesão muscular ou renal e óbito em poucos dias. E por fim a fase crônica, que leva dias ou meses, mas a morte também é por falha cardíaca. Daí, gente, aqui tem um estudo de caso com uma explicação mais aprofundada. Posso até procurar o link e deixar para vocês no grupo, se vocês quiserem. Mas, assim, no básico, entender que o ácido lático, ele vai agir na fibra muscular, né? E vai acabar gerando aí falência dos órgãos, dentre eles o coração. Mas aqui eu separei algumas imagens para mostrar para vocês de formas de contenção. Ali a gente tem uma criancinha ali no colinho do policial. E é muito parecido com a contenção de coelho, né?
Aqui embaixo a gente tem uma contenção para vacinação de teste de tuberculose bovina. Aqui tem outra vacinação, a gente pode ver que é um pessoal bem mais preparado, né? Eles têm uma bolsinha ali para carregar o bicho, que tá contido da forma correta, ó lá. Cada par de pernas de cada lado tá amarrado separadamente, impedindo que ele dê coices, né? Daí por último a gente tem ali outro animal que tá contido vendado e com a mesma técnica de amarração de membros. Agora eu vou para a parte legal, que é esse par público Nara, no Japão. Então esse parque ele tem todos esses cervos, cerca de 1.400 cervos soltos, que podem ser alimentados por um petisco de arroz, a base de arroz, né? Eles ficam soltos nesse parque. Vocês podem procurar, tem muito vídeo, foto desse parque. As pessoas têm contato direto com esses cervos. Durante o pôr do sol no verão, a maioria dos cervos se reúne no mesmo lugar do parque para desfrutar do pôr do sol, né? Tem ali na segunda foto. E teoriza-se que esse momento não seja uma saudação ao pôr do sol, como é o que se acredita, mas simplesmente uma hora que eles tentam se refrescar no chão porque o sol está se pondo. Cervos pet. A gente fala, legal, ninguém vai ter isso. No Brasil talvez não tenha mesmo. Mas é só jogar na internet que você vai ver vários vídeos de pessoas que têm cervo em casa. Geralmente são só bebezinhos. Cervos pets são ilegais na maior parte do país, devem ser mantidos em cativeiro apenas por instituições de pesquisa, educação ou reabilitação. Eles podem ser criados como livestock, né, gado, digamos assim, como para corte, né, ou para animais de ornamentação, que é o que mais se tem no Brasil. Eles, como eu falei, são muito mais agressivos em cativeiro, porque ainda está se tendo o processo, né, de domesticação. Se eles são pets filhote, né, eles ficam muito mais carentes, demandam muita atenção. Mesmo que o filhote seja domesticado, você vai falar, não, mas o meu cervinho é um anjo, nunca fez nada na vida, nunca errou. Quando ele chegar à maturidade, ele vai virar um demônio. Bom momento para interagir, né, que propício para o imprint, né, para amizade, digamos assim, durante a alimentação e ao amanhecer. Aqui a gente tem os dois cervos que mais são mantidos como pet, que é o cervo Sika e o Moujak, que é asiático. E a gente tem umas fotinhas ali deles sendo pets. Então vamos dizer que você vai ter que manter um cervo, né? Você vai ter um recinto para reabilitação, de preferência, né? Ou, sei lá, você resolveu começar a criar, não sei. Então você vai precisar de vegetação fresca. Então, parte do seu ambiente, né, e da sua enriquecimento ambiental vai ter que ser comestível. Um ambiente amplo e aberto. Se for frio, é necessário que você tenha alimentos que sobrevivam ao frio, como brotos de madeira e tal. Cerca alta, telada e projetada para evitar choque. Ou seja, você tem que entender que a qualquer hora um deles pode surtar e se jogar contra a cerca para testar se não dá para fugir. Você tem que estar pronto para aguentar o peso desse animal, né? Evitar que ele sofra uma fratura. A necessidade de brete para manejo, também chamado de tronco, que é onde o animal vai ficar contido, né? Para você poder fazer vacinação ou inspeção. Piso que evite desgaste do casco ou da minite, né? Fraturas de chifre e membros. Presença de árvores e arbustos, que eu falei lá no começo. Um lago raso para eles se refrescarem, eles gostam de laguinho. Lugar para esconderijo, se não tiver vegetação rasteira para isso. E espaços para que o animal possa correr e se esconder de conflitos. Geralmente no conflito ele vai ter a reação de fuga ou luta, né? E ele vai estar preferindo geralmente a fuga. Então ele precisa ter lugar para se esconder. E como eu falei para vocês naquele negócio de disputa territorial, quem decide
é o perdedor, então ele vai ter que ter espaço para correr. De enriquecimento ambiental, o tal do varalzinho. O varalzinho dá pra fazer basicamente em qualquer animal, né? Que é você pendurar a comida pra ele ir lá explorar. Aqui a gente tem esses bonecos de neve comestível, muito bom. Ali embaixo a gente tem um chifre falso pra lutar. Ali na outra foto a gente tem um esconderijo, uma casinha bonitinha. E outro boneco de neve, um pouco menos simpático. Esses então eu trouxe pra vocês hemorragias virais. A gente tem doença episódica hemorrágica, língua azul, que é muito famosa também dentro do meio dos serviços. Doença hemorrágica do adenovírus, erlíquia, aborto exótico bovino, doença de Lyme, muito comum nos Estados Unidos a doença de Lyme, que vem do carrapato, né? A febre aftosa, a doença da vaca louca e a tuberculose bovina. A maioria das doenças deles é em comum com os bovinos, né? Quando o cervídeo é exposto à convivência com espaços comuns a espaço humano, como no Parque de Nara, que eu mostrei pra vocês, ou em quintais de casa, assim, que é em fundo de floresta, ele vai começar a conviver bem com o humano, tipo, ele vai se acostumar. E ele vai começar a ficar curioso, como eu falei pra vocês. E daí nessa curiosidade ele vai vir comer seu jardim, suas plantas, ou entrar na sua casa do nada, ou interagir com seus bichos, ou sei lá, várias coisas podem acontecer. Eu vi um artigo sobre controle não violento de cervídeos, que não envolve armadilhas, mas sim plantar alecrim, que é uma planta que eles não gostam. Achei muito interessante. E alterações no habitat, né, que eles calam, como foi pra vocês, de comer coisa e tal. Quais são os principais riscos no Brasil? Além da caça, enfermidades provenientes dos bovinos, perda de habitat para o agronegócio, infestações de cães ferais e presença de cães domésticos. O cão, ele é um animal muito próprio da caça de presas, né? E quer uma presa melhor que um cervo? Então, ele vai acordar o instinto desse cão, né? E em área de fazenda, essas coisas, ou nas casas, como eu falei pra vocês, eles vão ter contatos, provavelmente vai sair briga, talvez morte. Exploração clandestina de recursos naturais associada à caça. Então, exploração de palmito, foi o que eu li. Os caras vão coletar palmito lá, ilegal, e acabam aproveitando pra caçar também. Porque cometer um crime, se você pode cometer dois, né? É isso. E o vencedor, né? O principal, acidentes de carro. E nesses acidentes, geralmente não morre só o cervo, mas as pessoas também. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Deixa o like, comenta para ganhar presença, compartilha com os amigos. Se tiverem algum questionamento, recomendação, podem deixar nos comentários que a gente vai estar verificando sempre. E isso, muito obrigado. Até a minha próxima aula.